Então, vamos entrar num assunto ali que é bem debatido, na questão do direito penal e seus reflexos na sociedade, tá? Vindo da doutora ali, que é uma criminalista, exímia criminalista, digamos. Como funciona hoje esses temas famigerados da sociedade? As pessoas hoje estão com a noção de que o direito penal, ele não está fazendo o seu papel, né? As pessoas, elas entendem, mas um tal acusado, ou chamam, vamos ser bem simplórios, o bandido está solto, praticou o crime e foi liberado pelo juiz, porque a polícia prende e o juiz solta. Sim. Como inicia essa questão? A pessoa, quando ela é apreendida, quando ela é presa em flagrante no meio criminal, no ilícito, na conduta ilícita, o que acontece? Como inicia-se este procedimento que a gente sabe que inicia na delegacia, né? E que depois vai ter toda uma persecução criminal, todo um caminho do crime até uma condenação, e aí sim a pessoa é considerada culpada. Na verdade, inicialmente, para introduzir o assunto, eu acho importante refletir um pouco sobre essa questão. Por quê? Um prédio é mal feito. Alguém vai no Facebook falar que a obra está mal feita porque o engenheiro não calculou certo o material? Não, porque quem sabe, quem tem o conhecimento técnico é um engenheiro. Porém, na nossa área, na área do direito, como é uma área que instiga muito a curiosidade das pessoas, né, e são temas polêmicos, todo mundo gosta de comentar, né? Exato. Então, a mídia, os comentários, enfim, isso acaba gerando uma certa situação desconfortável para os próprios operadores do direito, e isso acaba até interferindo, às vezes, em decisões judiciais. Por quê? Porque às vezes algum juiz um pouco mais inexperiente, algum delegado inexperiente que acaba sendo pressionado pela mídia vai acabar prendendo alguém para satisfazer uma sociedade que está querendo a prisão, por exemplo. Então a mídia teria influência nas decisões, inclusive na investigação? Tem, com certeza tem. A gente vê vários casos assim que eles são... A gente vê que existem alguns casos que são pontualmente, ocorre todo dia homicídios em todos os lugares, e alguns casos são escolhidos a dedo para, né, aparecer mais, digamos assim. E esses casos, querendo ou não, a gente vê que eles têm uma penalidade maior, que eles têm uma repercussão maior, né? As pessoas que estão respondendo esses processos acabam sofrendo mais por consequência disso. Então, inicialmente, a gente vê que existem muito juízes de Facebook, de Instagram, enfim. Então, eu sempre peço para os leigos, enfim, para terem um pouco de cuidado ao dar opiniões. Por quê? Porque a gente está lidando com a liberdade das pessoas. E a liberdade das pessoas é muito importante. E às vezes a gente julga alguém sem ter a certeza do que a gente está falando, porque a gente não conhece o processo, a gente não conhece as provas do processo. Então, quando me perguntam, o que tu acha daquele caso? Eu não posso dar uma opinião baseada no que eu vi no jornal, no que eu vi na mídia, na TV. Eu tenho que pegar o processo, analisar as provas, ouvir as interceptações telefônicas, fazer todo um apanhado das provas para dar o meu parecer, para dar a minha opinião. Só que as pessoas não entendem isso e acabam dando uma opinião voltada para o que a percepção que eles tiveram pela mídia, na verdade. E isso acaba, às vezes, tornando a vida de um acusado, de uma pessoa, um verdadeiro sempre inferno. Investigado também. Exatamente. Né? E daí suspeito. Que eu entro com a introdução da delegacia que tu estavas falando. Por quê? Quando acontece um delito, as pessoas têm que entender que a pessoa cometer um delito não significa que ela é culpada, inicialmente falando. Por quê? Porque para uma pessoa ser culpada, a gente necessita de toda uma tramitação. De quê? De um inquérito policial. Então, o delegado vai chegar ao fim da investigação, colher as provas. O investigado vai ter todos os direitos dele na delegacia, de ficar em silêncio, de falar se quiser, de produzir provas, juntar acompanhamento provas. De um advogado. Acompanhamento de advogado. E após isso, o delegado vai decidir se vai indiciar ou não essa pessoa, né? Depois disso, o inquérito vai para o judiciário, né? Vai se tornar um processo e ali vai começar a parte, né, do judiciário, onde o Ministério Público vai denunciar ou não essa pessoa.
depois tramita toda a parte judicial, onde vai ter audiências, testemunhas, produção de provas, toda essa parte para chegar num juiz, que vai dizer se essa pessoa vai ser condenada ou absolvida. Então, nesse momento, a gente vai ter uma sentença dizendo se essa pessoa foi condenada ou não. Então ali eu já posso falar que essa pessoa é culpada. Não, não podemos. Ainda não, né? Por quê? Porque existe recurso. E esse recurso, ele vai para o nosso tribunal. E o tribunal pode reverter essa decisão. Então, alguém que é condenado aqui em primeiro grau pode fazer um recurso, chegar no tribunal e ser revertido e ele ser absolvido. Então, o que acontece? Na minha opinião, essa pessoa já foi extremamente penalizada pelo judiciário e por nós. Eu digo nós, sociedade, que punimos ele com uma opinião que acaba acabando com a vida de uma pessoa, às vezes, sabe? Que tem que se mudar de cidade, que perde o emprego. Então, é um julgamento precipitado que às vezes achamos que pode não acontecer nada, mas eu que trabalho com isso vejo a repercussão que dá na vida das pessoas, sabe? Pessoas que têm a vida simplesmente que termina com a vida por causa disso.